Boa noite aí, meus amigos, vocês que estão conectados em mais uma programação da Zoe Online. É uma alegria para nós receber você. Hoje, mais uma vez, a gente tem o prazer, o privilégio de bater um papo, né, aqui com um grande amigo. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rafa Fortunato, está aqui do meu lado, vocês já podem ver ele. E é uma alegria para nós receber esse homem de Deus, aí, esse grande pastor, esse grande amigo meu também, para poder compartilhar algo com todos vocês aí que estão assistindo ao vivo e para você que vai assistir depois também. Rafa, obrigado aí por ter aceitado o convite. Valeu, Jones. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra. É um privilégio, um prazer para mim também. Glória a Deus. Pessoal, então toda terça-feira aí, todo Shake Talk, a gente aborda aqui um assunto, a gente trata de algum texto ou de algum tema específico, e eu sempre deixo na liberdade o convidado, né? Eu sempre falo para o convidado propor um tema. Tem vários temas aí muito bom aí que você pode conferir depois aqui no canal da Zoe, também na página aqui do Facebook. Você pode encontrar aí vários assuntos que a gente já conversou nesse programa. E eu eu falei pro Rafa propor o tema, e ele propôs um tema muito legal, que eu acho que é um assunto assim que nós devemos abordar sempre, né? E eu acho que é uma ferramenta, podemos dizer assim, muito importante na vida de todo cristão, de todo discípulo de Jesus, de todo amigo de Jesus, que é a nossa vida devocional, que é a nossa prática, digamos assim, devocional. A gente está falando aqui bastante com jovens, e é uma área, né, Rafa, que muitos até começam, vão por um tempo, mas começa a relaxar, começa a tirar o pé, digamos assim, e não tem uma constância. A inconstância é uma marca do jovem, mas a gente sabe que para a vida com Deus isso traz sérias consequências, porque a nossa vida devocional ela serve aí para trazer um crescimento espiritual. E quando nós deixamos de crescer espiritualmente, automaticamente a gente já vai morrendo, né, espiritualmente. Então esse é um tema muito legal para a gente conversar hoje aqui, para a gente falar. Se você quiser ir deixando alguma coisa aí também nos comentários, você que está acompanhando a gente, alguma coisa que chamou atenção ou algum comentário que você quer fazer, fique na liberdade para comentar também conosco aí. Rafa, fala aí então. Valeu, Jones. Esse tema, né, vida devocional, para mim e para nós, né, cristãos, essa é o que fala a respeito da vida devocional é a base da nossa vida cristã, que também na verdade, a base para tudo, né? Jesus deixou claro que sem ele nada podemos fazer. E quando a gente fala de vida devocional, dentre tantas definições que a gente poderia trazer, tem a ver com essa busca diária, né? Esse estilo de vida de devoção ao Senhor, ao meu relacionamento com Ele. E esse é um tema, eu percebo isso assim na vida da igreja, nas nossas células. A gente sempre vai voltar para esse tema, né? A gente sempre vai. É difícil o dia que eu vou conversar com os meus discípulos né, no nosso grupo, na nossa cela. É difícil o dia que eu vou compartilhar uma palavra de Deus num culto que eu não entre nesse tema, né? Porque a partir dele é que as outras coisas vão acontecer, né? A partir dessa busca por conhecer mais o Senhor, através da oração, né? Conversar com Ele, ouvi-lo,
né? Através da adoração, né? Poder contemplar quem Ele é, poder me envolver nesse ambiente de contemplação, num lugar secreto, como Jesus nos ensinou a fazer, estudando a palavra. A Bíblia não foi deixada para nós como um objeto, né? Ela é viva e eficaz, mas ela é viva e eficaz se a gente lê e se esforçar por pôr em prática. E eu Sim. percebo assim, Jones, quando a gente fala de vida devocional, a gente, é lógico que está falando da nossa vida de buscar o Senhor, né? De ter essa base nele, começar o nosso dia e não passar um dia sem poder estar com ele no momento a sós. É claro que nós estamos com ele todo momento, ele está com a gente está consciente da presença do Espírito Santo em nós, ele fala conosco na nossa rotina, no nosso dia a dia, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou trabalhando. Mas também é muito importante ter um tempo onde eu separo para ter só ele, onde nada vai concorrer com a voz dele, com a palavra dele, entrando dentro de mim, me confrontando, né? E só que eu percebo assim que sem esse tempo, sem essa busca por ele na minha vida devocional, automaticamente eu vou estar sendo influenciado por qualquer outra coisa. Porque o ser humano, a gente não tem a capacidade de não ser influenciado. A Aham. gente tem a capacidade de escolher pelo que ser influenciado. Mas não ser é muito difícil, talvez seja impossível. Né? E para mim, esse é um dos segredos, né? A gente tem essa dificuldade, todo ser humano tem essa dificuldade, principalmente o jovem, né? O adolescente, essa dificuldade de ser constante, de todo dia poder ser intencional, ler a minha Bíblia, deixar a Bíblia ler a minha vida, né? Poder parar para orar e não só fazer isso como uma atividade religiosa, uma regra, mas poder conversar, poder ouvir do Senhor uma palavra, né? Sair ali do meu quarto, da minha sala, de qualquer lugar onde eu entrei para ter esse momento, poder sair dali alguns minutos depois, algumas horas depois, talvez, e dizer: hoje valeu a pena, eu fui tocado, mudou algo, né? E eu percebo que uma né, dos segredos para a gente manter isso é eu sendo intencional. Porque se eu não faço isso, né, o jornal que eu assisto vai me influenciar, a conversa com um amigo, o vídeo que eu vi na rede social, né, qualquer outra coisa na internet. Hoje há uma concorrência muito grande, né, há uma concorrência muito grande. Então, o grande problema de eu não ser constante na minha vida devocional é que a qualidade da minha vida, de quem eu sou, né, a substância que me influencia e influencia outros vai diminuindo a qualidade. E eu vou me tornando um cara natural. Eu já não consigo acreditar muito que o nosso Deus é o Deus que faz milagres, porque eu já não estou tão em contato com essa atmosfera, essa literatura sobrenatural. Eu estou mais apegado àquilo que é natural, aquilo que é terreno, aquilo que é possível para mim, que eu não precisaria da ajuda de Deus, que eu não precisaria de uma intervenção divina. E aí, então, eu vou vivendo muito abaixo daquilo que eu poderia viver, né? Então, começa por aí. Vida devocional é um princípio, porque começa Sim. por aí, né? É a capacidade de ser influenciado por ele. Eu percebo, por exemplo, na minha vida, né? Quando eu relaxo, quando eu até faço o meu devocional, leio ali a minha Bíblia, oro, mas quando eu não coloco o coração nisso, né? Quando eu estou fazendo por fazer, não é o mesmo efeito para mim. Agora a gente sabe que não é também o devocional por ele mesmo, né? Não é o devocional em si que é importante, mas é a natureza do que isso implica, o que está por trás disso. Devocional tem a ver com aquilo onde eu estou colocando a minha devoção, onde eu, É. eu coloco a minha intenção, aquilo que para mim é importante, que é o Senhor. Porque se eu estou fazendo isso por isso mesmo, eu posso fazer e não vou receber vida. A Bíblia vai dizer, né? Jesus diz: vocês estudam as Escrituras, examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna.
E sim, são elas que falam ao meu respeito. Contudo, vocês não vêm até mim para receber a vida. Uhum. E a gente sabe, né? A Bíblia diz que a palavra, a letra, ela é morta, né? Ela só é viva quando o espírito de vida traz vida à letra, à palavra, né? E devocional tem muito mais a ver com isso do que simplesmente parar para ler ou parar para falar alguma coisa a Deus, mas ser tocado por Ele, né? Ser constante nessa vida onde eu ouço o Senhor, eu recebo vida, eu recebo ânimo, né? Nós temos várias experiências para contar de momentos que a gente foi para a presença em cacos, É, né? Com uma vida assim difícil, passando por uma circunstância, uma situação muito difícil, que a gente diz, eu preciso ir para o Senhor, e às vezes até o Senhor permitiu isso, né? Para que eu fosse mesmo para Ele. é, Eu saio dali restaurado. No primeiro momento, as coisas naturais não mudaram, mas eu sei que aquilo que determina o natural, que é o reino espiritual, algo foi mudado. E é questão de tempo de se manifestar aqui e agora. Né? É questão de tempo disso trazer um resultado. Então, para nós, né, cristãos, é indispensável essa vida devocional, essa busca por Ele. E é mais simples do que a gente pensa, né? cara, enquanto você falava aí, Rafa, veio várias coisas na minha cabeça, mas eu me lembrei daquele texto que fala, né? O apóstolo Paulo fala que, eu até abri aqui, a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala assim: todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você falava sobre essa influência, né? Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós convivemos, né? Então, a vida devocional, ela é muito séria no que diz respeito à conduta de vida mesmo. Quando você vai conversar com alguém que caiu, quando você vai conversar com alguém que pecou feio em alguma área, né? Você fala com a pessoa assim, se você perguntar para ela que dia que você deixou de fazer o teu devocional, a pessoa vai falar, ou se você mudar a pergunta, você perguntar assim, que dia que você faz seu devocional, qual é o horário, qual é o lugar, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que está em pecado e essa mesma pessoa está tendo uma vida devocional. Então, o devocional, uma vida devocional, um estilo de vida devocional, é uma questão de sobrevivência espiritual. A partir do momento que você deixa de ter essa prática, a partir do momento que você deixa de ter esse hábito em se abrir para as escrituras, automaticamente o próximo passo é uma queda, né? É um descuido, é um deslize. Isso que você também falou, Rafa, eu concordo, porque a gente precisa também encontrar prazer em ter uma vida devocional. Pode ser que Sim, num primeiro momento, né, Rafa? Eu acho assim que o devocional, o nosso tempo diário que nós passamos com Deus, num primeiro momento, ele acaba sendo algo por disciplina, né? sim, No começo da caminhada, você acaba desenvolvendo uma vida devocional, você acaba descobrindo o teu ritmo. E vamos falar a verdade, né? Vamos confessar aqui o nosso pecado. Nem todo dia, eu falo por mim, não sei você que está assistindo, não sei você, Rafa, também, nem todo dia eu tenho essa vontade de fazer o meu devocional. Mas eu sou um cara apaixonado por Deus. Eu sou um cara que amo a Deus, que temo a Deus. E por eu amar Ele, por eu querer mais Ele, muitas vezes eu vou ler os meus capítulos
por disciplina mesmo. Eu vou me alimentar por disciplina, porque eu sei se eu deixar de me alimentar, o meu espírito vai enfraquecendo. E aqui a gente pode colocar também, né, Rafa, essa parte do devocional como uma vida prática também de jejum, né? Eu entendo que o jejum faz parte também dessa nossa vida de devocional, um jejum semanal, né? Jejuar não apenas para o encontro com Deus, mas jejuar porque você ama o Senhor. Então, eu acho que são disciplinas, né, espirituais que a gente precisa ter na nossa caminhada. Uma vez eu escutei uma história que eu achei bem legal, uma história bem simples, mas é bem fácil da gente entender. Um menino chegou para o pai dele e perguntou assim: pai, por que nós devemos ir à igreja? Por que nós devemos escutar a palavra? Por que nós devemos ler a Bíblia todo dia, toda semana, todo domingo? Por que todo dia a gente tem que orar? Por que todo dia a gente tem que ler a Bíblia? E esse pai foi muito sábio e muito simples. Ele falou assim: filho, por que você come todo dia? Por que você toma água todo dia? É muito óbvio, né? O filho respondeu: para eu me manter vivo. A partir do momento que eu paro de comer, que eu paro de tomar água, o meu físico vai padecendo. E o nosso espírito é a mesma coisa. Talvez você vai ler a Bíblia num dia que você fala assim: não, mas eu não queria estar aqui lendo a Bíblia, eu queria estar jogando bola, eu queria estar assistindo um filme, mas eu estou aqui porque eu preciso comer, né? E essa tua disciplina vai gerar um amor, né? E esse amor vai fazer com que você tenha mais vontade de passar tempo na presença de Deus, né, Rafa? Sim. Jones, você falou do jejum, era um assunto que eu ia entrar também. Porque no que diz respeito à nossa devoção, a gente tem que usar essas ferramentas não por elas mesmas, mas pelo que elas provocam em nós. Quando você já deve ter percebido isso na sua vida também. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, você fica com cada vez menos vontade de ler. Mas quando você vai aumentando e vai lendo, você fica com cada vez mais vontade de ler, né? A oração é a mesma coisa, né? E o jejum é a mesma coisa. Não pelo que isso proporciona, não pelo que isso... Por exemplo, jejum. Ninguém gosta de fazer jejum, né? Ninguém gosta de ficar sem comer. Mas a gente precisa começar a entender o que isso significa. O jejum me melhora. Eu tenho tido esse hábito na minha vida, assim, a gente sempre, então, jejua porque eu sou um líder de célula, porque eu sirvo num ministério, quando a gente vai trabalhar no encontro com Deus. Mas a gente precisa passar dessa prática do jejum para a cultura do jejum. Porque eu percebo assim, eu já tenho feito isso na minha vida. Quando eu estou muito carnal, né, quando eu estou ficando bravo muito fácil, quando eu estou falando áspero aqui em casa, em algum momento eu me pego e falo: opa, não está certo, por que eu estou irritado? Quando eu me sinto carnal, assim, eu estou sendo tentado em alguma área que eu digo: opa, não, eu tenho que me colocar em alerta agora. Então eu vou para um jejum. Eu faço um jejum, eu tiro um dia para jejuar o dia todo, ou de repente estico um pouco mais, faço um dia sim, um dia não, porque eu entendo, né? A gente sabe disso, que o jejum ele vai calar a minha carne, ele vai matar a minha carne e vai realçar a voz do meu espírito, né? A parte dentro de mim que me leva à obediência vai ser evidenciada. E a parte dentro de mim que me puxa para o erro, por agir segundo os meus desejos carnais, vai ser crucificada, vai ser morta. Não tem como a gente viver uma vida relevante se a gente não renunciar. Não só renunciar por alguns momentos o alimento que me é necessário, mas também renunciar, igual você falou: eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, mas eu estou aqui lendo a Bíblia. Poderia estar dormindo um pouco mais durante as manhãs, mas eu estou acordando mais cedo para ter um tempo devocional antes de ir estudar ou trabalhar, né? E você vai perceber que a Bíblia começa com isso, a Bíblia termina com isso, né? No Antigo Testamento, Deus fala para Caim: Caim, o seu desejo será contra você, o pecado está à porta, né? Mas cabe a você dominar, cabe a você dizer não.
Jesus vai dizer, quem quiser andar comigo tem que aprender a dizer não para si mesmo. O discurso não muda, porque esse é um princípio, isso é determinante. Se eu não aprendo a dizer não para mim mesmo, não adianta, eu não vou conseguir dizer não para o pecado, eu não vou conseguir dizer não para as tendências, para a cultura do mundo que está aí me influenciando. Eu não vou conseguir dizer não. Então, a vida devocional depende da renúncia. Não tem como eu ter uma vida com Deus, ser apaixonado por Ele, ser abençoado por isso. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor. Então, depois que você se agrada dele, que ele é tudo para você, então ele pode satisfazer os desejos do seu coração, porque o seu coração já é dele, você já se agrada dele, né? Então não há perigo, mas você primeiro precisa renunciar os desejos do seu coração e colocar o seu coração só nele, né? O jejum é um treinamento fora da batalha, né? Por isso que eu entendo assim, a gente jejua antes dos encontros com Deus, antes de ministrar uma célula, porque daqui a pouco eu vou entrar numa batalha. Talvez não entrar numa batalha, mas ir para um nível mais acirrado da batalha, porque a gente está em batalha o tempo todo. Então eu estou me preparando, porque dentro da batalha eu preciso ouvir o comando do meu capitão, eu preciso ouvir o comando que vem da cabeça, eu não posso agir por mim mesmo, senão estou correndo risco da minha própria vida. Então eu preciso agora, enquanto eu ainda não estou nesse nível de conflito tão grande, eu preciso treinar. Então eu treino dizendo não para uma comida, que é autêntico, não é pecado comer. Pecado comer demais, né? Eu digo não para uma rede social, que não é pecado, mas eu estou aprendendo a dominar a minha própria carne, porque eu gosto muito de entrar na rede social. Eu estou dizendo não e acordando mais cedo, renunciando 1 hora de sono. Eu gosto muito de dormir, mas eu estou dizendo não porque eu quero aprender a ter o controle sobre a minha carne. Eu quero matar ela, que o Espírito me conduz. Não dá, né, para viver uma vida relevante sem renúncia, sem jejum, sem renunciar. Enquanto o Engel, né, ele fala uma frase que eu acho, vou até mostrar aqui um livro bem legal. É Eu um já livro li esse chamado livro. People, com o prefácio do Engel, 7 compromissos para o crescimento espiritual. E ele faz um prefácio e ele conclui esse prefácio dizendo: uma missão especial exige uma consagração especial. Então, nós queremos fazer coisas relevantes para o reino, mas a nossa vida devocional é uma vida devocional, muitas vezes, não tem vida devocional. Então, dificilmente a gente vai experimentar, né, Rafa? Sim. Eu entendo assim que os tempos mudam, né? Hoje a gente vive uma geração assim imediatista, e quando se fala de devocional, de consagração, de disciplina espiritual, não entra muito na cabeça da juventude, do adolescente. Por quê? Porque nós queremos as coisas para agora. Nós não pensamos no resultado. E vida de devocional, vida com Deus, é de tijolinho em tijolinho, é de prática em prática, é de fé em fé, é de glória em glória, é uma constância. Por que nós vivemos numa geração inconstante? Porque a gente vive numa geração que não sabe esperar. Então, ela começa um propósito, na primeira oportunidade que ela tem de abandonar aquele propósito, onde ela percebe que a possibilidade que ela tem de experimentar algo naquele momento, ela abandona todo um projeto para experimentar algo momentâneo. Os tempos mudam, os princípios não mudam. A gente vai para a Bíblia e a gente vê a história de Daniel. A Bíblia fala que Daniel, 3 vezes por dia, ele tinha horário marcado, né? Ele colocava para despertar o celular dele ali 3 vezes por dia para orar. Então, talvez, né, a gente tenha dificuldade para um momento no dia, a gente parar, orar, dedicar ao Senhor. Daniel fazia 3 vezes por dia. E no momento mais, num dos momentos difíceis da vida dele, ele continuou fazendo. Isso nos mostra, nos ensina que em dias bons ou em dias maus, a nossa prática ela precisa continuar sendo a mesma. Talvez nos dias maus, né? O Rafa falou um exemplo bem interessante. Estou meio agitado, estou meio nervoso. Esse é o dia onde eu tenho que jejuar mais, é o dia que eu tenho que matar mais minha carne. Porque o dia que eu estou mais nervoso, o dia que eu estou mais
propenso ao erro, ao pecado, é o dia que eu preciso matar mais a minha carne. E como que a gente mata a nossa carne? Jejuando. O jejum ele não serve para melhorar Deus. O jejum serve para melhorar a nossa vida, né? Então, muito massa esse bate-papo nosso aí, Rafa. Jesus mesmo, né? Ele, o nosso maior shape, nosso maior modelo, a Bíblia fala que ele fazia várias coisas, né? Curava pessoas, expulsava o demônio, ensinava a Bíblia, as Escrituras, princípios, mas a Bíblia, em vários momentos nos evangelhos, a Bíblia fala que Jesus vai orar, Jesus retira, Jesus dedica um tempo com o Pai. Em outros momentos, Jesus fala: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ou seja, Pai, eu estou tendo uma vida diária contigo, mas eu vou fazer isso para mostrar para as pessoas, né, que eu tenho uma vida devocional, de devoção ao Senhor. Então, eu entendo que é um princípio essencial, né, digamos assim, na vida do cristão, a vida devocional. Você que está assistindo esse tempo que essa conversa, essa live, a gente vai deixar aqui algumas perguntas para nós, né, para você, para mim, para o Rafa. Como está a nossa vida de devoção? Como está o nosso amor pela presença? Qual que é o horário que eu oro? Qual que é o horário que eu dedico para ler as Escrituras? Qual o livro que eu estou lendo? Né? Essas respostas precisam estar na ponta da nossa língua. Se não estão, é porque a nossa vida de devocional precisa ser revista. E é a base, uma vida de devocional é a base para nós termos um conhecimento do Senhor, uma revelação do Senhor. Nós não teremos revelação do Espírito do nada. Nós temos revelação daquilo que a gente já leu na Bíblia, daquilo que a gente já experimentou, né? Eu sou músico, toco aqui na igreja também, e a gente sempre fala, um espontâneo ali no louvor, um espontâneo instrumental, um espontâneo que acontece no momento ali do louvor, ele não pode ser, ele não acontece na hora, ele já aconteceu no ensaio, né? Ele aconteceu uma vez já. Então, aquele espontâneo, aquele solo, aquele louvor, ele já aconteceu no secreto. Então, você só terá uma grande revelação do Senhor, você só será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor se você construir algo no secreto. Nós sabemos que o altar interno, ele vai validar, digamos assim, o altar externo. Aquilo que as pessoas veem, uma oração curta, feita em público, ela começa numa oração longa no secreto. E isso a gente só consegue com uma vida devocional. Rafa, deixa aí umas últimas palavras para nós aí. E eu gostaria também de pedir para você orar por nós, orar por cada um de nós que está acompanhando aí, para que nós possamos ter uma vida realmente de devoção ao Senhor. Amém. Jones, você falou sobre Daniel e o desejo de todo jovem hoje, assim como o Daniel, é ser relevante, né? A gente poder ter sucesso nas áreas da nossa vida e ser alguém, e viver o que Deus tem para nós. E como você falou sobre o altar, né? Aquilo que eu sou no secreto é o que determina. A gente sabe que o que determina o reino natural é o reino sobrenatural, né? O reino espiritual. Quando Deus nos ensinou isso já desde o início, quando ele disse, haja luz, né? Ele determina, de repente não tinha luz, a fé dele invisível trouxe a luz, né? Essa declaração. Então, para a gente ser relevante no reino natural, a gente precisa ser relevante no reino invisível, no reino espiritual, né? E para ser relevante no reino invisível, o Senhor nos chama no secreto, né? Ele nos treina no secreto. É algo que Deus tem me falado muito, né? Não tem como a gente construir primeiro o altar de fora se não tem o que sustenta
né, que é o altar interno, né? E eu creio que é isso que nós precisamos para essa geração, para as nossas próprias vidas, né? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão proveitoso aqui, ó Deus, junto com o Jones e com cada um que está assistindo, acompanhando aqui. O Senhor trouxe para nós aqui, através dessa conversa, tantas coisas preciosas, tantas coisas que nós, de fato, precisamos abraçar, precisamos praticar, precisamos trazer para o nosso estilo de vida. Ó Deus, sabemos que vida devocional não é brincadeira, sabemos que isso não é coisa de menos importância, mas isso é decisivo para cada um de nós, isso é determinante no mundo que nós vivemos e principalmente nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, nos ajude a levar a sério isso. Eu peço que haja da parte do Senhor uma unção e uma graça sobre cada um de nós que está reunido aqui, ó Deus, nesse vídeo, nessa transmissão, que cada um de nós possamos, ó Pai, ser relevantes no reino invisível através do comparecimento no secreto, investimento no secreto, ó Deus, buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, ó Deus, sendo treinados no jejum a dizer não para nós mesmos, buscando o conhecimento que é a matéria-prima da revelação, e que nós possamos andar por essa revelação fresca, diária, que vem do Senhor, e que nos faz mudar o mundo, que nos faz ser relevantes, que nos faz, ó Deus, sermos satisfeitos no Senhor, Pai. Que haja mesmo esse derramar de unção sobre a nossa geração, sobre a humanidade nesse dia, nesse tempo, que nós possamos encontrar o nosso lugar no secreto, na nossa vida devocional, Pai. Nós oramos ao Senhor por isso. Te agradecemos por esse tempo tão maravilhoso que tivemos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado Eu que pelas agradeço. palavras. Isso é uma benção. Vamos marcar em outras conversas. Muito obrigado Amém. a você também que esteve aí conosco durante esse tempo. Se você não acompanhou desde o início, vai ficar salvo aqui essa live. Você pode acompanhar depois. E também queria pedir para você compartilhar com os seus discípulos, compartilhar nos teus grupos aí do WhatsApp. Manda o link aqui do YouTube ou compartilha aí no teu Facebook para essa mensagem também chegar para o máximo de pessoas aí que nós puder alcançar. Deus abençoe vocês e um abração.